A infância de Jesus, segundo o Evangelho, e as revelações de Ana Catarina Emmerich. Continuação do capítulo 13. A vida de São José e de Maria no exílio. Para uso doméstico, não dispunham os habitantes de Matareia senão da água do Nilo, embora salobra e má, era dela que todos bebiam. Nos primeiros tempos, a Sagrada Família teve de sofrer muito, não só devido à qualidade da água, como também à falta de alimentação, que para os santos emigrados quase não passava de fruta. A Santíssima Virgem, vendo São José na dura necessidade de transportar a água da fonte do bálsamo que ficava no deserto, dirigiu-se ao céu e, estando em oração, apareceu-lhe um anjo a apontar um lugar vizinho. Olhando, viu uma árvore de grande porte e junto dela uma pedra que em tempos fora altar. Avisado da aparição, começou São José a remover o entulho, indo encontrar um poço de água fresca e revestido interiormente de pedra. Dela ficaram usando não só a Sagrada Família, como os judeus que viviam nas proximidades. O primeiro trabalho que vi Jesus fazer foi ajudar sua mãe, transportar água dessa nascente. Tempos depois, viu levar a São José utensílios que lhe faziam falta ou que teria esquecido em casa. O menino prestava atenção a tudo o que lhe diziam, e a alegria que dava aos pais compensava-os de todas as inclemências porque até ali tinham passado. Viu também ir ao povoado dos judeus e trazer de lá o pão que sua mãe recebia em pagamento das encomendas e os trabalhos por ela executados. A fonte de Matareia não deve a sua origem à intervenção da Santíssima Virgem, pois ali já existia, embora coberta de pedregulhos. Neste lugar tinha já habitado o santo rei Jobe, que muito antes de Abraão, como ali encontrasse a fonte, ofereceu a Deus um sacrifício sob a pedra que lhe ficava ao lado. O pai de Jobe tinha um irmão, de quem descendia a família de Abraão. Era chefe de uma tribo e vivia já ao tempo em que foi construída a Torre de Babel. Jobe era o mais novo de 3 irmãos, e de um deles é que veio a descender a família de Abraão. O pai de Jobe chamava-se Joctã, filho, por sua vez, de Éber, que habitava ao norte do mar Cáspio. A terra onde Jobe primeiro se estabeleceu, situado ao norte de uma cadeia de montanhas, era de natureza pantanosa e ficava entre os 2 mares. No espaço ocupado hoje pelo mar, que fica mais ao ocidente, levantava-se, antes do dilúvio, uma cadeia de montanhas, e nelas moravam os maus espíritos que então dominavam os homens. Foi nessa região que Jobe passou, pela primeira vez, pelas suas provas. Resolvendo abandonar aquele país, ficou a morar nos territórios do Cáucaso, situado mais ao sul. Numa parte do Egito, dominavam por esse tempo uns reis pastores, originários daquelas mesmas terras. Como um desses reis escolhesse para esposa do seu filho príncipe uma princesa da raça do Cáucaso, foi Jobe encarregado de a conduzir ao palácio real na companhia de grande séquito. Jobe era novo, de cabelo ruivo e tez de um moreno pálido, e a nova princesa pertencia à sua linhagem. Por esse tempo, o Egito era pouco povoado e ainda não possuía os grandes monumentos começados a construir no tempo dos filhos de Israel. Como recebida a princesa, o rei desejasse guardar o seu compatrício,
Jobe deu-lhe terras que chegavam para ele e para os da sua tribo. Ali viveu 5 anos, sendo a sua pertença ao lugar onde estava a morar a Sagrada Família, bem como as outras de origem judaica. A fonte tinha sido mostrada por Deus àquele patriarca que sobre a pedra vizinha resolveu oferecer um sacrifício ao Senhor. Jobe era um homem de boa presença e amigo do bem. Conhecia o verdadeiro Deus e adorava-o como seu Criador. Ao observar a natureza, os astros, a luz e todas as mais obras criadas, subia delas até Deus e nele contemplava a grandeza da criação. Nunca prestou culto às figuras de animais que os homens do seu tempo adoravam, representando, porém, na sua mente uma ideia material do verdadeiro Deus. Procurou fazer dela uma imagem sensível, esculpindo uma figura humana com reflexos de luz na cabeça e parece-me que dotada de asas. Na cidade oferecida a Jobe, viu um culto abominável, ligado às superstições que presidiram a construção da Torre de Babel. Os habitantes prestavam adoração a um boi com entranhas de fogo para onde atiravam crianças vivas. Entre outros animais do Nilo, vi um de patas negras e com traços de cavalo e de porco. Na terra, vagueavam outros de aspecto repugnante. De entre eles, vi um com forma de toupeira, podendo, pela disposição das patas, saltar de uma casa para outra. Em face da abjeção deste povo, vi muitas vezes o santo rei Jobe voltar-se para o oriente e suspirar pelas terras onde nascera. Por esse tempo foram-me presentes muitas figuras proféticas relativas aos filhos de Israel no Egito e à salvação da humanidade. Ao fim de 5 anos, Jobe resolveu deixar o Egito e regressar à sua pátria com o séquito que o acompanhara. Durante as provações por que teve de passar este patriarca, decorreram primeiro 9 anos, depois 7 e em seguida 12, que foram os intervalos de repouso. Estas palavras do livro de Jobe, e como o mensageiro da desgraça falasse ainda, são equivalentes a estas. E a desgraça que o tinha afligido estava ainda na boca do povo, quando uma segunda o veio ferir. As provações por que passou deram-se em 3 regiões diferentes. A última, que foi seguida de uma prosperidade maior, visitou num país a nascente de Jericó, onde se colhe o incenso, a mirra e metais preciosos como ouro e etc. Noutra visão, vi mais coisas relativas a Jobe. Assim é que, em conversa com 2 amigos, lhe ouvi contar todos os fatos de sua vida e as comunicações que Deus lhe fizera. Ficaram eles sendo os confidentes das graças que o Senhor lhe fizera. Chamavam-se Ai e Uis, ou Ois. A história da vida de Jobe foi assim religiosamente conservada e transmitida até Abraão e seus filhos. Moisés pô-la por escrito para servir de conforto aos israelitas cativos no Egito e depois errantes no deserto. A princípio, a narração era menos completa. Salomão deu-lhe nova forma, enriquecendo-a de ensinamentos sobre a pátria, sobre a prática da virtude. Nela se encontram, por isso, associados com a sabedoria de Salomão, os conselhos práticos de Jobe e de Moisés. Quando Abraão esteve no Egito, ergueu tendas junto da nascente de Jobe e vi que, agrupando o povo das vizinhanças, o instruía sobre as coisas de Deus. Abraão esteve no Egito por 2 vezes. Da primeira, foi compelido a deixar Canaã devido à fome e porque Deus assim lhe ordenara. Voltou lá, segunda vez, com o fim de reaver um tesouro de família que uma sobrinha de Sara, à semelhança do que fez Raquel quando furtou os deuses de Labão, levou com ela para o Egito e, como aí casasse,
foi o tesouro vendido por grande preço, passando a ser pertença do rei e dos sacerdotes. Era essa mulher da raça de Jobe e por isso também do parentesco dos reis pastores que tinham dominado numa parte do Egito. Uma das suas filhas foi aquela Agar, mãe de Ismael, todos da raça de Sara. O tesouro consistia num registro genealógico dos filhos de Noé e, em particular, dos que descendiam de Sem até Abraão. Era formado de peças triangulares de ouro e prata, tendo escritos os nomes dos progenitores das várias famílias hebreias. As peças ligavam entre si a semelhança dos pratos de uma balança, multiplicando-se segundo o número de gerações. O conjunto da armação, dobrando-se, era guardado numa caixa de fácil transporte. Quando Abraão esteve pela primeira vez no Egito, temendo que o matassem por causa da rara beleza de sua mulher, fê-la passar por irmã e não mentiu, pois Sara, segundo também filha de Taré, era sua consanguínea, embora filha de outra mãe. Gênesis 20, 12:12. O faraó, informado da formosura de Sara, mandou-a buscar para sua mulher. Ao saberem dos intuitos do rei, Abraão e Sara pediram a Deus para que lhes valesse, e como Sara desse entrada no palácio real, logo caíram, feridas de grave doença, todas as mulheres do rei e muitas outras da cidade. Aterrorizado e sabendo só então que Sara é mulher de Abraão, mandou que lhe restituíssem. Mais tarde, como possuísse a estima do faraó, pediu-lhe a restituição do tesouro das genealogias que lhe foi entregue, partindo com ele a sua comitiva em direção à terra de Canaã. A fonte de Matareia via tempos depois rodeada de casas, ao tempo em que no lugar da casa da Sagrada Família foi erigida uma igreja. Junto do altar-mor, descia-se por meio de uma escada até uma cavidade ou cripta que por algum tempo serviu de morada à Virgem e ao menino. Vi também que os próprios turcos conservavam uma lâmpada acesa na referida igreja, persuadidos como estavam de que lhes aconteceria alguma desgraça no dia em que a lâmpada deixasse de arder. Nos tempos modernos, vi que a povoação em volta tinha desaparecido, ficando a fonte no meio de um terreno quase abandonado, tendo em volta árvores de fruto. Regresso a Nazaré. Vi tudo quanto se passou relativamente ao regresso de Maria e José às terras da Judéia. Herodes, há muito que tinha morrido, mas os perigos não desapareceram por completo. A vida de José e Maria, naquela terra de exílio, fora-se-lhes tornando cada vez mais custosa. Os naturais viviam entregues às práticas horríveis de idolatria. Viu sacrificar aos ídolos aqueles recém-nascidos que tinham algum defeito, e quando a vítima era uma criança perfeita, julgavam praticar um ato dos mais santos do seu ritual idolátrico. Além desses fatos, entregavam-se a cultos secretos de abomináveis impurezas que infectaram os mesmos judeus ali nascidos. Como São José vivesse do seu trabalho de carpinteiro, ao chegar o dia do pagamento, viu uma vez cheio de tristeza, porque lhe recusaram o salário ajustado. Em casa estavam a passar por grandes privações, e o santo patriarca nada tinha para matar a fome dos seus. Cheio de preocupações e de dor, ajoelhou-se no caminho e pediu a Deus para que lhe valesse. Vi então que um anjo lhe apareceu durante a noite, dizendo-lhe que partisse dali para a terra de Israel. Evangelho. Quando Herodes morreu, o anjo do Senhor apareceu em sonhos a José, no Egito, e disse-lhe: Levanta-te, toma o menino e sua mãe e volta
para a terra de Israel, pois já estão mortos aqueles que procuravam matar o menino. José levantou-se, pegou no menino e na sua mãe e voltou para a terra de Israel. Mas quando soube que Arquelau reinava na Judéia como sucessor de Herodes, seu pai teve medo de ir para lá. Por isso, depois de receber aviso em sonho, José partiu para a região da Galiléia e foi morar numa cidade chamada Nazaré. E isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelos profetas. Ele será chamado Nazareno. Mateus 2, 19 a 23. São José avisou a Santíssima Virgem e partiram do Egito com a mesma prontidão com que tinham abandonado as terras da Judéia. Ao saber-se da partida da Sagrada Família, muita gente da terra veio dizer-lhe adeus, oferecendo para a viagem gêneros alimentícios, vendo eu que alguns eram conservados em caixas feitas de cascas de árvores. Entre essa gente haviam alguns israelitas, mas na maior parte eram pagãos convertidos. Os judeus nativos quase se não diferenciavam no viver dos pagãos da terra. Houve homens que viram com satisfação a retirada da Sagrada Família, que diziam eles era protegida por espíritos mais poderosos que os daquela terra. Entre as pessoas que se despediram de Maria, encontrava-se uma mãe pertencente a uma família de classe elevada que, por meio da oração da Virgem, tinha sido curada da esterilidade, dando à luz um menino que recebeu o nome de Deodato. Chamava-se Elamia, e ao despedir-se, vi que entregou a Jesus várias moedas de forma triangular, sendo uma de cor amarela e as restantes pardecentas ou de cor branca. O menino, ao recebê-las, olhou para sua mãe, como a mostrar-se reconhecido pela oferta que lhe seria útil para a viagem. Carregada a jumenta, com os utensílios mais necessários, foram passar entre Heliópolis e a povoação dos judeus em direção à fonte que, devido à oração da Virgem, brotara no deserto quando vinham a caminho do Egito. Ali encheram um odre e recolheram em âmbulas uma reserva da seiva daquelas plantas do bálsamo que, junto da água nascente, se desenvolveram em grande quantidade. São arbustos da altura de pouco mais de uma cepa mediana e têm folhas semelhantes às dos trevo. Muitas vezes, vi São José fabricar uns vasos de casca de árvores que, ligadas às juntas com pés ou betume, serviam para recolher estes e outros líquidos. Foi o trabalho que hoje realizou, enquanto a Santíssima Virgem secava ao sol as peças de vestuário que lavara na fonte do bálsamo. Seguindo ali, tomaram o caminho pelo deserto, livres de todo perigo. Para se defenderem do sol, vi-os levar, cobrindo-lhes a cabeça, uma placa de cortiça que São José adelgaçara. Essa cobertura tinha a segurá-la uma tira de pano que, descendo do alto, vinha prender-se junto ao queixo. Jesus ia vestido com uma túnica cinzenta e calçava sandálias que lhe chegavam até ao meio do pé, fabricadas também de casca de árvores. A Santíssima Virgem também usava sandálias. Durante a viagem, encontrei-os por vezes em aflição ao verem que a Jesus era custoso andar pela areia quente do deserto. Paravam muitas vezes para sacudir as areias do calçado e alternarem o menino sobre a jumenta. Vi-os passar por algumas cidades, sendo uma delas de nome Ramsés, e atravessaram de novo aquele canal de água que do Nilo levava ao Mar Vermelho. O pensamento de São José, quando saiu do Egito, não era voltar para Nazaré, mas fixar residência em Belém, sua terra natal. Sabendo, porém, ao chegar às terras da Judéia, que lá reinava Arquelau, ficou indeciso sobre o que devia fazer. Via a Sagrada Família tomar seguidamente o caminho de Gaza, cidade pagã,
onde se demorou 3 meses. Ao fim destes, um anjo avisou-os, dizendo-lhes que deviam seguir para Nazaré, o que fizeram. Santa Ana era ainda viva e, assim como outras pessoas da sua intimidade, sabia onde é que os santos viajantes se encontravam. O regresso do Egito deu-se no mês de setembro, tendo Jesus 8 anos de idade, menos poucas semanas.